E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Repita comigo: e tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Em algumas outras versões, eu sei que tens pouca força. E hoje eu quero pegar só um ponto da carta da igreja em Filadélfia, né? Tem a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia. A carta que foi enviada às igrejas, cada carta e cada igreja representa a igreja nos dias de hoje. E todas as igrejas tiveram a sua repreensão. Mas a igreja que teve menos repreensão, ou que não teve repreensão, foi a igreja de Filadélfia. Mas a igreja de Filadélfia não era maior. A igreja de Filadélfia não era mais forte. A igreja de Filadélfia não era mais rica. Na verdade, era uma igreja menor. E quando nós lemos uma palavra que Jesus fala à igreja de Filadélfia, ele diz assim: eu sei que tens pouca força, ou mesmo tendo pouca força. Mas se essa igreja tinha pouca força, porque ela foi a igreja mais elogiada pelo Senhor, porque ela foi a igreja que recebeu a melhor palavra do Senhor, pouca força. Nós não vamos dar um estudo sobre a igreja, eu quero apenas pegar esse pedaço, pouca força. Nós vivemos em um tempo, nos dias de hoje, em que as pessoas tentam competir o tempo todo umas com as outras, em todos os âmbitos e até mesmo dentro de casa, dentro das famílias. E as pessoas querem buscar o poder, elas querem ter uma força maior em qualquer área da vida, seja econômica, seja intelectual, seja qual for. As pessoas querem ter mais força, não necessariamente mais do que a si mesmo, como parâmetro crescendo, mas comparado a outros. Alguns querem que os outros sejam menos para que eles sejam mais. E algumas pessoas acreditam piamente que tem mais força porque tem um melhor emprego. Algumas pessoas acham que tem mais força porque pregam na igreja. Algumas pessoas acham que tem mais força porque canta na igreja, porque tem um cargo na igreja. Algumas pessoas acham que tem mais força porque participa mais dos cultos, porque tem um ministério. E as pessoas às vezes acham que tem mais força. Nós vivemos em um tempo de mídia social. Nós vivemos em um tempo de vidas editadas nas mídias sociais. E as pessoas, líderes, cantores, pregadores, pastores, às vezes travam até brigas para ter o maior canal no YouTube, para ter o maior número de seguidores no Instagram. Pessoas chegam a burlar o próprio programa comprando seguidores. A pessoa vai lá, compra 1.000 seguidores. A pessoa vai lá, compra 50.000 seguidores. Esses dias um pastor que eu conheço, ele estava lá no Instagram, abriu esses dias, faz pouco tempo. Não é daqui não, fica tranquilo. Há pouco tempo. E de repente ele coloca lá: gente, quero agradecer os 25.000 seguidores. Eu falei: eita, o negócio tá forte, hein? Aí eu dei uma olhada, 25.000 seguidores. As suas publicações com 3 curtidas, 5 curtidas, 8 curtidas. A gente sabe que são seguidores comprados, que dizem que é reais, mas não são. Mas para quê? Para mostrar força.
preocupado em força. É claro que todo mundo que faz qualquer trabalho na vida, ele quer crescer e é bom crescer. Lá no seu Instagram, no seu Facebook, se você tem um canal no YouTube, quanto mais você crescer, isso é melhor, você vai atingir mais pessoas. Essa semana mesmo eu fiz um Reels para o Instagram, agradecendo 10 mil seguidores no Instagram e 10 mil inscritos no canal. Isso para mim é importante, porque eu alcanço mais pessoas levando a palavra de Deus. Mas a preocupação é essa, poder abençoar mais pessoas. E você deve pensar em crescer em todas as áreas da vida, pensando em abençoar mais pessoas. Quer ver? Pessoas aqui são pouquíssimas que gostam de ler a Bíblia e livros evangélicos, fazer um devocional, acompanhar o livro, e quem ler livros evangélicos vai saber do que eu estou falando. A gente começa a ler e aprender, e você percebeu que a gente aprende para nós, e aprendemos muito mais para as pessoas, porque aquilo que a gente aprende, a gente tem aquela vontade de passar, emprestar um livro, ou ensinar, ou falar daquilo que nós aprendemos. A nossa preocupação vai estar sempre relacionada ao outro. Quando você publica algo no Instagram, não é para você, é para o outro, querendo alcançar o outro, abençoar o outro. Porque se fosse para você, publicava lá no Word e deixava no seu computador. Mas nós queremos alcançar as pessoas, e isso não é errado, tendo a intenção certa. Mas algumas pessoas acham que se tem mais seguidores, tem mais forças. Algumas igrejas acham que tendo mais membros tem mais força. A igreja que tem 1000 membros, ela tem mais força do que a igreja que tem 100 membros. Isso depende, é relativo, humanamente falando, sim, mas não é a maneira como Deus enxerga ou como Deus vê igrejas ricas e poderosas, e Ele olha para uma das igrejas menores e diz assim: eu sei que vocês têm pouca força, mas a igreja de pouca força foi a igreja mais elogiada. Talvez você passe por dificuldades na vida, lutas em algumas áreas, e o diabo se levanta com todo o inferno contra você e diz: você não consegue porque você tem pouca força, o seu salário é pequeno, você tem pouca força. Tem gente aí que consegue comprar o carro, consegue comprar a casa, você não consegue comprar nada porque você tem pouca força. E às vezes você para e pensa: é verdade, pastor, financeiramente falando, eu tenho pouca força. Às vezes, em questões intelectuais, ou mesmo nas questões dos estudos, pastor, eu nunca pude fazer uma faculdade. Hoje em dia as pessoas têm mais facilidade. Hoje é só se esforçar um pouco. As pessoas têm fiéis, têm ProUni, tem coisas que ajudam. Mas pouco tempo atrás, um pai que tinha na casa, na família, eu estou falando de 40, 50, 70 anos atrás, coisa recente. O pai que tinha 5 filhos, 6 filhos, que geralmente tinha assim, era difícil um filho fazer uma faculdade, cursar um nível superior. E o mais velho era o mais sofrido, ele ficava para cuidar dos outros, dos menores, e aqueles mais novos que vinham depois, eram os que talvez ia ter uma chance de conseguir uma faculdade. E às vezes você fala: pastor, eu não tenho nível superior, então eu tenho pouca força. Eu nem consegui concluir o ensino médio, e nem o fundamental, eu tenho pouca força. Talvez as questões financeiras, problemas familiares, dentro da tua casa, você se acha com pouca força. Não é muito antigo, e ainda existem, mas há um tempo atrás era pior. Os casamentos em que a mulher sofria todo tipo de abuso, mas ela tinha que aguentar todos os abusos, não tinha leis que a amparava, ou pelo menos que ela não tinha conhecimento, e ela sofria calada porque ela tinha pouca força. Em várias áreas da vida, muitas pessoas estão se sentindo derrotadas, justamente porque o diabo diz que elas têm pouca força. E como eu tenho pouca força, eu não posso mudar essa situação. Pastor Sidney, como eu vou mudar a situação se eu tenho pouca força? A igreja de Filadélfia
recebeu do Senhor a seguinte palavra: eu sei que tem pouca força, mas tem uma coisa. Vocês não têm a força, a riqueza, o poder que tem outras igrejas, mas tem uma coisa: vocês têm pouca força, mas guardastes a minha palavra. Mesmo em meio à dificuldade, a perseguição sobre aquela igreja dos judeus, que foi uma das piores, ele disse: vocês guardaram a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso eu coloco diante de vocês uma porta aberta, e a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Vocês tinham pouca força, mas vocês foram fiéis à minha palavra e guardaram a minha palavra. Aquela igreja não tinha fama, aquela igreja não tinha força das demais, mas ela passou firme na obra, na dificuldade, na luta. Ela fez a tua obra, versículo 8: eu sei as tuas obras, eu sei o que vocês estão fazendo, mas vocês têm pouca força, mas guardaste a minha palavra. Aí, para você que pensa, eu tenho pouca força, eu queria fazer uma pergunta retórica: onde está a tua força, ou de onde vem a tua força? Será que a tua força vem de fora? Tem gente esperando força de fora. A tua força não vem de fora. De fora é o meu patrão, é a minha força, o prefeito é a minha força, o presidente é a minha força, o governador é a minha força, a entidade que me ajuda, assistencial, é a minha força. A tua força não vem de fora. Alguém então diria assim: é verdade, pastor, a nossa força vem de dentro. Em partes, relativamente sim, porém não necessariamente a tua força vem de dentro. Pastor, se a minha força não vem de fora, ela vem de dentro. Eu ouvi muitas pessoas falar de pensamento positivo, de reações, de atitudes. Isso vai determinar a minha vitória. O que tem de gente aí fazendo curso de coach e acha que é psicólogo, faz curso de coach e acha que é pastor. E o que tem de crente ouvindo e seguindo os coaches, a força está dentro de você. Faça acontecer, faz isso, faz aquilo, mas não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus, e quando passa por ela é de forma superficial. A tua força não vem de fora, a tua força não vem exatamente de dentro, a tua força vem do alto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou, que fez os céus e a terra. Como nós cantamos, tudo posso em Deus, porque Ele nos fortalece. É Deus quem te fortalece, é Ele quem te dá força. Mesmo tendo pouca força humanamente falando, você guarda a palavra de Deus e fica firme em fé e obediência. Aí Deus vai abençoar você. Aí Deus vai colocar as mãos e vai te fortalecer, e você vai ter força para tudo. Tudo posso naquele que me fortalece, foi dito por um homem, que às vezes é entendido de forma errada. Alguns crentes usam como mantra: tudo posso naquele que me fortalece, e canta e fala, mas eu posso ter o carro, eu posso ter a casa, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo. Ele pensa só em ter, mas Paulo está falando: você pode todas as coisas, você pode não só ter, você pode ser. Anteriormente a esse versículo ele diz assim: eu aprendi uma coisa ao longo do tempo, porque aprendizado é ao longo do tempo, a gente não aprende de uma hora para outra. Eu aprendi a viver contente com tudo. Eu sei o que é ter fartura e eu sei o que é ser pobreza, passar por pobreza. Eu sei que é ter dificuldade, eu sei que é ter luta, eu sei que é chorar, eu sei que é sorrir, eu sei de tudo isso. Em qualquer momento eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus abençoe e prospera a minha vida, eu posso. Mas se eu passo pela luta, pela fome, pela escassez, eu também posso passar em fidelidade, guardando a palavra, porque Ele me fortalece.
eu tenho força e a minha força é o meu Deus. Eu disse que a força que vem de dentro não está totalmente errada, porque o teu Deus está dentro de você. Então a força vem do Deus que você serve, que está em você. Aí sim podemos dizer que a nossa força vem de dentro, mas ela vem do Deus que você serve, do poder da palavra, não dos pensamentos positivos, não das frases de efeitos. Se não tiver fundamentado na palavra, ou se não tiver vivendo a palavra, não adianta nada. Mas você que serve a Deus, não pode deixar o diabo dizer para você que você não vai conseguir porque você tem pouca força. Você coloca diante de Deus um projeto. E eu não sei se você percebeu, todo mundo que serve a Deus, quando tem um projeto, e esse projeto vem de Deus para a sua vida, geralmente esse projeto é maior do que as nossas forças, é ou não é? E a gente fala, Deus, não tem como, eu vou fazer isso de que jeito? O projeto é maior do que a minha força. Aí você diz, eu tenho pouca força. Mas se você é fiel e guarda a palavra, aquele que te dá o projeto, te abençoa no projeto. Escuta, Deus não abençoa o projeto, Deus abençoa você no projeto. Deus não dirige o projeto, Deus dirige você no projeto. Quando você começa a andar, Deus começa a dar direção. Mas o diabo diz, você não pode porque você tem pouca força. Quem é você? Você não tem força intelectual, você não tem força emocional, você não tem força financeira, você não tem força ministerial, você não pode ir. E algumas pessoas acreditam na mentira do diabo e vivem estagnadas como objeto inanimado, como uma pedra parada no caminho e não sai para lugar nenhum e não chega em lugar algum. E por ter um pouco de conhecimento da palavra de Deus, algumas pessoas dizem, não, mas Deus me dá a direção. Deus está dirigindo a minha vida, mas eu te pergunto, para onde você está caminhando? Por enquanto para lugar nenhum, pastor, então não tem como Deus te dar direção. Ele pode te dar uma visão, Ele te mostra, mas para Ele dirigir, você precisa começar a caminhar. Você precisa começar a andar. Ninguém dirige um carro parado, um navio parado. Para dirigir, tem que estar em movimento. E você precisa se movimentar. Não acredite na conversa do diabo, dizendo que você tem pouca força, porque você tem força suficiente para viver os sonhos de Deus na tua vida. Diga amém, se crê, aplauda o Senhor.